Olá, gente. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você for assistir o vídeo, né? Então, nós vamos continuar com o nosso conteúdo sobre complexo de Golgi, tá? Na aula passada, nós iniciamos a nossa conversa, né, sobre essa organela e vimos aspectos morfológicos dela, fisiológicos, né, características, né, questão da secreção envolvida com a secreção, né, com o processamento de substâncias, né? E na aula passada nós praticamente terminamos nesse slide aí, né, que mostra essa questão do processamento, da glicolização, né? O Golgi é um local da glicolização de proteínas, né, do processamento dessas substâncias, né? Então aparece aqui a questão da remoção das manoses, né, um tipo de glicídio, né, que acontece, né, no Golgi. Né? Então, vamos falar hoje sobre mais aspectos funcionais e sobre transporte, para a gente encerrar essa parte aí do complexo de Golgi. Né? Então, processamento não só de proteínas, mas lipídios também. Né? Existe a adição de açúcares em lipídios, né? Existe também a sulfatação, tá? Que ocorre na luz da rede trans, né? Na face trans. Lembre-se lá da face trans, onde é quase a finalização ali da secreção, né? Então, certas proteínas de secreção destinadas à membrana plasmática sofrem sulfatação, né? Então, o que é? A adição de sulfato em cadeias glicídicas ligadas a essas proteínas e lipídios, né? Com resíduos do aminoácido tirosina, que compõem a proteína, e, por exemplo, os proteoglicanos, né, que estão na matriz extracelular dos animais, tá? Um tipo de proteína. É uma glicoproteína, né? Proteoglicano sulfato, né? Então, tem carga negativa e isso promove que a retenção, né, de água, ok? Então, continuando com essa questão do processamento de proteínas e lipídios, né, outro aspecto que acontece é a fosforilação, né? Então, ocorre apenas na face cis do complexo de Golgi. Envolve a formação dos resíduos da manose 6-fosfato em enzimas lisossomais. Tá? E isso está envolvido com o quê? Com o direcionamento das enzimas lisossomais. Né? Então aqui o esquema mostra, vou ampliar um pouquinho aqui, a proteína lisossomal, né? Veja que ela está ligada aqui uma cadeia, né, de N-acetilglicosamina e manose, né, são açúcares, né? E essa proteína, né, vai sofrer uma reação aqui de enzimática, né, e vai receber o fosfato. Então é a UDP mais o fosfato, né, e o fosfato fica ligado aqui, né, a essa proteína lisossomal que tem esses glicídios mais o fosfato. Então nós temos a manose 6-fosfato. É um processo aí de fosfatação. Fosforilação, perdão. Fosforilação. Então, essa é uma célula conhecida já, né? Em seguida a gente fala nela, né? A célula caliciforme. Tá? Qual é o outro aspecto aí do Golgi? Né? É a síntese de
polissacarídeos. Tá? São sintetizados na luz do complexo de Golgi. Exemplos disso ocorre, né? Produção lá da hemicelulose e pectina, célula vegetal, células vegetais, e glicosaminoglicanas nas células animais. Tá? Aí, caso da célula caliciforme, né, ela secreta uma grande quantidade de muco para o intestino, e isso acontece na face trans. Tá? Então, nós temos aqui, né, uma célula caliciforme, núcleo, aqui o aparelho de Golgi, né? As vesículas que contêm muco, né? E aqui a secreção desse muco todo através da superfície apical da célula caliciforme. Então, ainda em relação ao aspecto funcional, né, a questão do transporte. Tá? Então, ocorre o transporte das proteínas para a secreção e dentro do citosol, do citoplasma, ocorre aí muito devido ao Golgi. Tá? Se não houvesse o Golgi aí, sem a organela Golgi, não teria transporte aí dessas proteínas. Tá? Então, o complexo de Golgi ele faz parte da via biosintética secretora da célula. Então, proteínas e lipídios produzidos no retículo endoplasmático são empacotadas em vesículas, são direcionadas para o Golgi. Né? Daí, o destino final pode ser lisossomos, vesícula de secreção ou membrana plasmática. Aí existem dois tipos de transporte. Né? O transporte anterógrado, que o caminho é retículo, complexo de Golgi, destino final. E o outro é o transporte retrógrado, que é complexo de Golgi e retículo. Né? Então, a secreção, as proteínas, digamos assim, o produto ali, né, volta para o complexo de Golgi, onde ocorre uma reciclagem, tá, desse material. Então, aqui o esquema mostra, né, esse túbulo aqui é o retículo, produzindo as vesículas, né, liberando as vesículas que são direcionadas aqui para o complexo de Golgi. Então, esse aqui é o caminho anterógrado. Tá? E aí tem o processamento, né, dentro do Golgi, né, aí, essas reações que a gente falou, glicolização, sulfatação, enfim, e outros. E a partir daí ocorre a secreção. Tá? Secreção ou produção de vesículas lisossomais. Tá? Essa secreção é chamada constitutiva. E podemos ter aqui também a secreção regulada. Tá? Então, o que está mostrando aqui? Algumas, primeiro momento anterógrado, né, as vesículas formaram aqui, foram para o Golgi, e a partir daqui elas podem retornar. Tá? Retornar para o retículo para uma reciclagem. Tá? Então, dentro ainda dessa questão do transporte, né, a via secretora ela é dividida em duas categorias. Né? Secreção regulada e a secreção constitutiva. Na regulada, os produtos ficam retidos em vesículas de secreção, aguardando um sinal específico para sua liberação, um sinal externo, às vezes. Tá? Então, aí o produto pode sofrer condensação ou agregação, né, com a eliminação de água. Ele pode ficar para reserva de material para exocitose.
e pode servir para uma secreção mais eficiente. Tá? Então essa é a via, essa é a secreção regulada. E a secreção constitutiva, tá? Os produtos secretados de forma contínua e não regulada, logo após deixarem o complexo de Golgi, eles não dependem de sinalização específica. Tá? Então aqui nós temos as duas situações, tá? A secreção regulada e a secreção constitutiva. Então aqui, nesse momento aqui nós temos, né, o aparelho de Golgi, tá? Fazendo as secreções, né, produzindo as vesículas, né, e produzir uma vesícula aqui que as proteínas solúveis recém-sintetizadas para a secreção constitutiva. Tá? Então ela tem proteínas de membrana plasmática recém-sintetizada e lipídios de membrana plasmática recém-sintetizada. Tá? Então essa vesícula vai fazer o que? Vai se fusionar a membrana plasmática e com isso liberar o conteúdo. Tá? São aqui lipídios e proteínas. No caso, lipídios, perdão. Tá? Ok. E o outro lado aqui é a exemplo de secreção constitutiva. Tá? E aí nós temos que nos voltar para o lado externo da célula. Então, lembrando que a membrana plasmática tem receptores de membrana que recebem, tá, sinais como hormônios ou neurotransmissores. Tá? Ao receber o sinal, isso desencadeia, né, a transmissão do sinal, que vai, isso tudo finalizar numa resposta bioquímica, biológica, que no caso se constitui na secreção. Tá? Então o Golgi produziu essa vesícula, né, uma vesícula secretora que estoca proteínas de secreção. E aí, com a chegada desse hormônio, né, foi gerado um sinal aqui, né, para dentro da célula, que é um sinal que significa a liberação, né, a fusão constitutiva. A secreção constitutiva, perdão. Com isso ocorre a secreção. Depende de um sinalizador, de um sinal, de um hormônio que avisa para a célula, ó, agora você pode secretar essa vesícula aí do Golgi. E aí é a mesma coisa, ocorre uma fusão da membrana regulada, membrana regulada, tá? E com isso ocorre a liberação da secreção. Então a gente retoma ao caso da insulina, que acho que na aula 5, né, não sei se dessa semana ou semana anterior, eu expliquei que era aula de retículo, né? E esse processo aí da síntese, né, da insulina e a secreção dela. Tá? Então a gente falou lá na questão do pró-hormônio, né, ocorre uma condensação e acidificação, né, no Golgi, né, e clivagem da proinsulina em insulina, né, que é o hormônio ativo. Então aqui ele, quando a insulina, né, se liberta aqui da cadeia C, né, ela é secretada, processo de a secreção para a corrente sanguínea, né, uma secreção endócrina, tá? Célula do pâncreas, tá?
E o exemplo de secreção regulada é o que ocorre com a célula caliciforme. Tá? O material a ser secretado é acumulado. Isso depende do sinal externo que dispara a liberação. Tá? Nós temos aqui a imagem, microscopia eletrônica de varredura do complexo da célula caliciforme. Então aqui S, né, são os glânulos de secreção, e aqui G é o Golgi. N, um núcleo, HER é o retículo endoplasmático rugoso. Ainda em relação ao transporte, né, que é um aspecto aí que faz parte do aspecto funcional. O que mais podemos dizer sobre a via secretora? É que essas vesículas de transporte, né, elas são responsáveis pelo transporte através da via biosintética secretora. E elas são classificadas de acordo com o tipo de substância que carregam e do seu endereçamento em duas situações. Situação A, que é vesículas que selecionam os produtos de secreção, onde tem a cobertura proteica do tipo clatrina, e a situação B, em que as vesículas que não selecionam os produtos de secreção, com a cobertura proteica COP1 e COP2, que são chamados coatômeros. Tá? Então, na situação A, é aqui mostrando aqui essas vesículas, né, que selecionam os produtos de secreção, a cobertura proteica, a clatrina. Né? Então, aqui o desenho mostra aqui essas figuras que são a proteína clatrina, né, que estão associadas com outro tipo de proteína chamada adaptina, tá? Que vão fazer esse envoltório aqui das proteínas. Né? Então, aí depois ocorre a remoção da clatrina, e aqui nós temos a proteína residente do retículo. Tá? Mas ela mantém aqui os receptores para a proteína em trânsito. E na situação B, né, as vesículas que não selecionam os produtos de secreção, tem a cobertura proteica COP1 e COP2, são os coatômeros. Tá? O COP aqui, a vesícula envolvida pelo COP. Tá? E ela tem a GTPase, aqui como mostra a seta. Certo? Aí, né, ainda em relação ao transporte, tá? O que tem aí em comum nessa questão toda de secreção? Fusão de membrana, fusão de vesículas. Tá? Então, isso envolve o que? Reconhecimento entre a vesícula de transporte e o alvo. Né? A especificidade. Aí entra em cena alguns tipos de proteínas que estão envolvidas com isso. São as chamadas proteínas SNARs, né? Que do inglês significa Soluble NSF Attachment Receptor, um receptor de inserção solúvel do tipo NSF. Tá? Então, elas estão envolvidas nessa... Vamos aqui para a imagem. Então, nós temos uma vesícula e nós temos a membrana aqui, a membrana alvo. Então, elas estão envolvidas nesse processo, né, da vesícula se conectar, né, com com a membrana. Né? Aí o que está ocorrendo aqui? A vesícula se conecta e ela vira uma espécie de continuação da membrana. Tá? Então, quem estão envolvidas com isso são as proteínas SNAR, que é V-SNAR e T-SNAR, e as proteínas de ancoragem, do tipo RABS, né? E aí tem um processo de GTPase aí. Então, isso serve para ancoragem, acoplamento e fusão dessas vesículas. Outro aspecto que a gente já comentou por alto aí, acho que quando a gente começou a falar do Golgi, era o acrossomo, tá? Que é esse Golgi altamente modificado aí,
modificado, né, do espermatozoide. Tá? Então, o que acontece é as proteases e glicosidases, as enzimas hidrolíticas do acrossomo, são sintetizadas na luz do complexo de Golgi. Tá? Então, com a microscopia eletrônica de varredura, mostrando aqui o complexo de Golgi, né, e um núcleo, né, e essas enzimas facilitam a penetração do espermatozoide no ovócito. Então, as enzimas que estão dentro do acrossomo, tá? Por digestão da zona pelúcida do ovócito. Então, a fusão das membranas celulares, tá? Tem a ver com essa questão do SNER. Né? Então, a vesícula, após liberar seu conteúdo, ela apresenta a fusão das membranas. Então, com isso, é um aumento da área da superfície celular. O mecanismo de endocitose está aí, né? Que restabelece, vai fazer o quê? Vai restabelecer a superfície celular. Né? Então, está envolvido, isso é o quê? Isso é a reciclagem da membrana. Membrana que compõe vesícula vai fazer parte da membrana plasmática e daqui a pouco ela vai fazer parte de vesículas. Tá? Então é uma reciclagem aí constante da membrana plasmática. E então isso está envolvido, isso é a biogênese dos sacros do complexo de Golgi, né? Então vesícula do retículo endoplasmático passa para a região de transição, então ocorre o alinhamento e fileira. Aí teremos novos sacros que são formados pela face cis, que é a face de formação. Então teremos a fusão de vesículas alinhadas. O número de sacros, né, que ele muda de acordo com as condições fisiológicas. E esses sacros, né, eles decrescem em células em jejum, né, e aumenta quando a formação de grânulos de secreção é bloqueada. Bom, durante a mitose o que acontece? Fragmentação das vesículas e distribuição das células filho. Tá? Então nós temos aqui, né, o retículo, né, formando aqui liberando as vesículas que vão para o Golgi. Né? Então aqui nós temos a parte trans, a parte média e a parte cis. Né? E depois nós temos a liberação aqui, a secreção, né, a liberação das vesículas que vão para a membrana plasmática, ou para secreção, ou para formar lisossomos. Então, aqui uma imagem que fala do resumo, né, dos processos que ocorrem no Golgi. Né? Então, aqui na parte de baixo nós temos o núcleo, a síntese, ali ocorre a síntese de RNA mensageiro, transportador ribossômico. Nós vamos ter, né, a síntese, a tradução, a síntese proteica, né, a segregação, remoção do sinal no RE, né, a glicosilação inicial também. As vesículas são transportadas para o Golgi. Né, lá ocorre a fosforilação das glicoproteínas dos lisossomos. Na parte medial aqui do Golgi, né, ocorre a remoção da manose e adição de N-acetilglicosamina. Temos aqui, né, alterações graduais da porção sacarídica nas glicoproteínas, gerando suas especificidades e a sulfatação. É o processamento todo que ocorre no Golgi. Né? Aí temos que se lembrar das vesículas de transporte entre as cisternas do Golgi, né, que vão do cis para o trans. Né? Na face trans, nós vamos ter a adição da galactose e, finalmente, o empacotamento, condensação, acúmulo dos grânulos, né, do material, e a proteólise inicial e a diminuição específica. E aí nós temos aqui
a geração das vesículas ou para lisossomo, ou em direção à secreção e transporte. E aqui nós temos o movimento retrógrado, né? As vesículas retornando para o HER, né? Que é a questão da reciclagem. Tá? Então, esse aqui também é um resumo, mesmo, só que mais condensado, mais colorido. Tá? Então, mostrando aqui o retículo, a produção das vesículas que vão compor aqui, vão para o Golgi, direção ao Golgi, né? A face cis, mediana, as cisternas, ó, a face mediana, a face trans e as vesículas geradas pelo Golgi em direção à secreção. Aí formam as vesículas secretoras para ocorrer a secreção, que envolve a fusão das membranas. Aí lembre-se lá o SNER, proteínas RAB. E também outro caminho, que é a geração aqui dos lisossomos. Né? Vesículas dos lisossomos, que vão ajudar aí na endocitose, né? E o movimento retrógrado, né? Das proteínas voltando, né? As vesículas retornando para o retículo. Deixa eu ver. Conforme está aqui, essa aqui tem o aspecto da secreção regulada. Movimento retrógrado, quando elas retornam para o retículo. Então é isso. Agradeço aí por assistir o vídeo. Então, daqui a pouco eu vou postar as atividades assíncronas aí do dia. Obrigado. Se cuidem. Até a próxima.